Hoje vai ser um culto um pouco diferente por causa da ordenação de três irmãos, né? Foram eleitos 2 presbíteros, o Rafael e o Marcelo, e um diácono, o Alisson. Então a minha palavra vai ser muito em relação a isso, porque é uma celebração, é um momento especial da igreja. E ele diz aqui no verso 5, para que se coloque em ordem as coisas, ele escreveu e colocou isso para Tito, que constituísse presbíteros na igreja. E aí ele vai colocando as características desses presbíteros, tanto aqui como em Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, fala que presbítero e bispo é a mesma coisa. E eu queria chamar a atenção um pouco também sobre a questão do que a igreja presbiteriana entende por presbítero. No caso, eu sou um presbítero, o Tiago é um presbítero, mas há uma diferença entre eu e o Tiago. Na igreja presbiteriana, não exatamente assim você vai pegar assim na Bíblia e vai fazer essa distinção. Não é tão fácil de pegar essa distinção. A gente percebe que Pedro tinha um ofício, que Paulo tinha um ofício, e quando ele ordena que seja eleito presbíteros, depois ele diz, eu presbítero com eles, mas há uma diferença também em ministério daqueles presbíteros que ele ordena que sejam eleitos e colocados como liderança, e eles mesmos. Então na igreja presbiteriana se fez uma distinção entre eu, no caso, um presbítero docente, que seria como professor, na área do ensino, se afadiga da palavra. E essa expressão se afadigar da palavra que tem na Bíblia o tempo todo se gasta e se deixa gastar em relação à palavra. Já o presbítero como o Tiago é o presbítero regente, ele está mais relacionado às ações locais da igreja. E a igreja coloca assim como alguém que precisa visitar os irmãos, cuidar dos irmãos, orar pelos irmãos, tem autoridade, é um guardião da fé, e ele precisa instruir os novos na fé, ele precisa consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude. E outras coisas que é constado para ele fazer, mas eu quis resumir desta forma, porque ele também tem a função pastoral, mas mais local, mais administrativa no sentido local. Paulo ele fala também aqui em Tito e também em 1 Timóteo que ele precisa ser marido de uma só mulher, e o diácono também. E eu falei domingo de manhã, no dia da eleição, o que acontece? Para nós a gente até estranha essa palavra, marido de uma só mulher, porque já é a nossa cultura que o homem seja casado com uma só mulher. Mas não era assim nos dias do apóstolo Paulo, não era assim no Novo Testamento, porque vinha de uma cultura de milênios até, onde o homem casava com 1, 2, 3 mulheres, de acordo com as posses dele, as condições de sustentar essa mulher. Nos dias de hoje é como se ele registrasse isso em cartório, e era uma coisa legal, era uma coisa pública, esse tipo de casamento, a poligamia. Mas Jesus ele diz assim, não era sempre assim. Lá no início Deus fez Eva para Adão, ele não fez várias Evas para Adão. Então no princípio tinha isso, mas a cultura modificou e foi tolerado
por causa de que não se considerou adultério, por causa que defendia um princípio do casamento, que é o cuidado sobre a outra pessoa, a responsabilidade sobre a outra pessoa. Era uma coisa pública e tinha bênção nesse sentido da comunidade. O cara não fugia com tal mulher. É esse tipo de atitude de fugir com a moça, isso é adultério. Ter relações sexuais fora do casamento é adultério. Antes do casamento é adultério. Então, naquela cultura, qualquer um, mesmo fora do povo de Deus, nas outras culturas, quem tivesse um relacionamento fora, em algumas culturas era morto por causa desse tipo de transgressão. Então, o traidor precisava morrer. Que não era o caso da poligamia. Mas o que acontecia com a igreja? A igreja tinha gente convertida que tinha um homem com várias mulheres, vários filhos. Eu imagino assim que eles chegassem aqui na igreja, sentavam ali, todos os filhos sentavam ali, enchia esse lado aqui da igreja quase só com uma família. E veja a sabedoria que Deus deu ao apóstolo. Ele não disse assim: escolhe uma entre as três, escolhe uma entre as duas e despacha as outras. Não. A igreja tinha essas pessoas que de repente num culto enchia um lado da igreja só com uma família. E nada de tão anormal nisso. Mas se quisesse ser presbítero da igreja, se quisesse ser diácono da igreja, tinha que ser casado com uma só mulher. Então, os irmãos da igreja precisavam escolher alguém que fosse assim. Por isso que cada vez está escrito assim: seja casado com uma só mulher. Veja como Deus Ele é bom. Ele não fez despachar as outras. Mas com o passar do tempo, voltou-se à prática de um homem ser casado com uma só mulher. Então, eu falo nesse sentido a importância da sabedoria. E mesmo a liderança da igreja. Paulo, ele fala na carta de Timóteo que ele precisa ser uma liderança experimentada. Porque se não for experimentada, nessa hora o idealista ia dizer: escolhe uma e larga as outras. Para com isso. E muitas vezes, hoje a gente tem, na nossa história mais moderna, muitos líderes de países, como Stalin, Lenin, Hitler, Mussolini, Mao Tse-tung, todos esses eram movimento de jovens. Qual que era a ideia de ser movimento de jovens? Para pegar o ideal do jovem, a justiça pessoal do jovem, para matar os diabos que estão do outro lado, que seriam os czares. Nunca uma nação matou mais gente do que a nação russa. Matou mais gente do seu próprio país. Patriotas, por causa de uma ideologia. Então faz a cabeça da juventude, domina a juventude, e a juventude chega lá, invade as casas, mata aquelas outras pessoas que são consideradas o mal. Por isso, Paulo fala muito assim: não seja alguém novo na fé. Seja uma pessoa experimentada, que já teve várias experiências, que não caiu nessas armadilhas e ciladas de doutrinas
e ideologias e ensinamentos comuns por aí nas escolas, mas que o povo de Deus precisa ter discernimento. Então ele diz assim, que não seja também neófito, porque o novo na fé, ele pode se orgulhar da sua posição e achar que ser presbítero é ser mais que os outros. O novo na fé, ele acha que por ele ser homem, ele manda na mulher. E ele é mais que a mulher. Mas isso é criancice. Isso não é a atitude de um homem experimentado. Porque Paulo fala assim, em Cristo Jesus todos são iguais. Mas existe uma posição de autoridade que Deus deu para o presbítero, para o pai, para uma liderança, e qualquer um que se volte contra essa liderança acaba se voltando contra Deus, mas não quer dizer que ela é perfeita. Então, se você tem algum problema, vamos dizer assim, com como está sendo conduzida a igreja de Chopinzinho, você precisa dizer, eu preciso ter uma conversa com o conselho dessa igreja. Aí o conselho marca um momento de conversa e aí você expõe a tua causa ali, no sentido daquilo que pode ser mudado. Aí pode haver até um debate, uma discussão, pode ser até de muitos dias, não tem problema. Mas você não foi omisso ou omissa, certo? Então, veja como que funciona as coisas. Diz também que governe bem a sua casa, que não tenha filhos que sejam denunciados de dissolução, quer dizer, andaram embriagados por aí, meio tortos na rua, andaram mexendo com as meninas porque estavam meio bêbados. Que o líder da igreja não tenha filho que saia bebendo. É isso que o texto diz, que não seja dado também a vinho esse líder da igreja. Ele precisa fazer escolha, e ele precisa ser exemplo, e ele diz assim, para testemunho dos de fora. Então Deus está muito olhando como as pessoas estão olhando a Deus através da tua vida, principalmente da liderança da igreja. Então, porque se a pessoa se orgulhar e se achar acima dos outros, ela vai cair no laço do diabo. Porque o laço do diabo, ou a condenação do diabo, primeiro a condenação do diabo foi porque ele se orgulhou, ele se envaideceu. O diabo seria bem aquele anjo que ficaria, quando pecou, olhando no espelho e se arrumando o dia inteiro e se achando o mais belo de todos. Porque esse é o pecado do diabo, ele se envaideceu. O diabo é extremamente narcisista, ele gosta muito dele, ele se acha o máximo. E o veneno do diabo, da antiga serpente, é isso, é o orgulho. E quando a gente se encrenca com as pessoas, geralmente a gente se encrenca por causa de orgulho ou de algum problema de rejeição. A gente está se sentindo rejeitado, menos amado. Caim achou que os pais amavam mais Abel do que ele. Entende como é que é a natureza do pecado? E ele diz assim, então o líder da igreja precisa governar bem a sua casa, ser um exemplo para os de fora, não ter filhos insubordinados, acusados de dissolução. Insubordinados é que não obedecem, e acusados de dissolução é por causa da bebida. Também fala de neófito, que é o novo na fé. O diabo se orgulhou, o novo na fé tem a mesma tendência de se orgulhar. E no final ele fala que seja hospitaleiro. Claro, tem muitas coisas que ele fala aqui, e também no capítulo 3 de 1 Timóteo, e eu não posso falar sobre tudo, mas eu queria falar também um pouquinho sobre essa questão de ser hospitaleiro, porque é uma coisa prática. Receber pessoas na sua casa nem sempre é uma coisa fácil. Da despesa,
tira a privacidade, suja, tem que fazer limpeza, e muitas vezes o hóspede não ajuda na limpeza. Carregar alguém no carro, vai sujar o carro, no dia de chuva, vai embarrar, e assim por diante. Então ele fala assim, que ele seja amigo do bem, que ele escolheu o bem, e não escolheu o dinheiro, ele não é ganancioso. Ele escolheu o bem para servir o bem, até o fim. Então para isso ele precisa ser piedoso. Piedoso é um homem, uma mulher, um jovem que ora, é uma pessoa de muita oração, que tem piedade, que vive a pessoa de Jesus todo dia, e que Jesus cresce em sua vida.